Fala pessoal, não pensem que nós esquecemos das lives tradicionalíssimas do motorsport.com. Na última vez que nós postamos um bate-papo com algum piloto marcante na história do Brasil, muita gente pediu postem a entrevista com Augusto Farfus, então chegou o momento. Augusto Farfus, histórias muito boas, é um grande contador de histórias. Você agora vai acompanhar esse super bate-papo com o Farfus diretamente de Mônaco. Ele até foi mostrar onde ele mora, à vista, e aí a internet picotou, porque ele saiu ali do alcance do Wi-Fi, mas a gente vai manter esse trechinho fazendo depois a edição para já voltar para o papo, mas acho que vale a pena porque ele pega um trecho importante da pista. Tá legal? Antes do Augusto Farfus, se inscrevam no canal, ativem notificações e deixem likes. Tá legal? Vamos nessa! Agora o Farfus chega para falar a história dele. Fala, Farfus, tudo bem? Daí, pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo já tá em Mônaco? Voltei para Mônaco já há alguns dias. As atividades aqui na Europa estão começando a voltar. Então, como tem negócio da quarentena, tem todo aquele negócio para se proteger, enfim, fazer todos os procedimentos corretos. Acabei voltando antes, com toda a família. E agora, se Deus quiser, daqui a pouco tempo voltar às atividades normais. Ô Farfus, veja pela janela, parece que ainda tem luz de dia aí, né? São 9 da noite, mas ainda tá claro? É isso ou é você que tem um holofote, uma balada aí na varanda? Não, aqui começa a estar começando o verão, né? Então, aqui na Europa, durante o verão, os dias são bem longos. E no inverno também por sua vez, são mais curtos. Então agora está chegando a melhor época do ano, fim da primavera, daqui a pouco chega o verão. Aqui em Mônaco o clima é muito, muito bom. Então já dá para sair de manga curta, de bermuda, então logo vai começar a época boa do ano. Se não for inconveniente, porque é aquela coisa, quarentena, aí você tem filho e tal, dá para mostrar a vista aí dessa janela aí? Dá, calma aí que eu vou mostrar para vocês, espera aí. Na verdade, onde eu moro, o Senna morava no prédio aqui do lado, e eu vou mostrar para vocês aqui, os apaixonados de corrida vão saber exatamente aonde que eu moro, tá? Eu nem sei como faz para girar a câmera aqui. Pode mostrar. Opa! Consegue ver? Alguém consegue reconhecer aqui que é aquela parte ali, ó? Pô, ali aqui, ó. vai ser a entrada do túnel? Vamos voltar para dentro da casa, que é onde a internet vai melhor. Isso, a entrada do túnel da Fórmula 1. Na verdade, são, sei lá, 100 metros aqui de casa. Só para o seu feedback. A gente viu a entrada do túnel. Quando você voltou para casa, a gente te via perfeito, só que tinha um delay, acho que, do nosso diálogo. Então agora tá zerado. Agora tá bom de volta. Para voltar ao papo. Ali é a entrada do túnel. Tem a famosa história que quando o Senna bate ali em 88, ele sai do carro e vai para casa. É essa casa que você falou que é a vizinha sua? Isso. É o prédio aqui do lado. Pô, que legal. Você mora aí há quanto tempo, Farfus? São 14 anos. Então vamos lá, antes de chegar em Mônaco, você nasceu em algum lugar, eu imagino que tenha sido no Paraná, certo? Você é curitibano? Isso, nasci em Curitiba, aí eu comecei correndo de moto em 1990, e daí fiz o primeiro ano, mais que meio que de diversão, correndo paranaense, fui campeão paranaense de mini motos, tá? E só que a minha mãe nunca gostou da ideia do fato de eu correr de moto, porque ela achava muito perigoso. E daí tinha um menino, na verdade, que ele corria de moto e de kart. E daí me convenceram a ir pro kartódromo ali em Pinhais e dar uma volta no kart. Esse menino chamava Tércio. E daí, cara, foi amor à primeira vista. Enfim, eu subi no kart, me apaixonei, e por alegria da minha mãe, ou enfim, pela tristeza da minha mãe, sei lá, eu falei, eu não quero mais moto, quero kart. E daí eles me apoiaram, inicialmente por achar que era um negócio muito mais seguro. A gente começou com o kart, daí, cara, fui para São Paulo, comecei em São Paulo, depois, enfim, todo o caminho. Tem uma pergunta boa, aqui, por que mudou de Augusto Santos Júnior para Augusto Farfus? Depois eu respondo essa. Boa. E daí comecei a minha carreira em São Paulo. Em 98, as fábricas europeias começaram a levar o chassi para o Brasil, e a CRG precisava de um cara referência. E daí foi aí que apareceu, eles me convidaram para correr com o chassi CRG no Brasil, e enfim, foi tudo muito bem, e eles me chamaram e falaram assim, então venha fazer um teste na Europa
porque na Europa os pneus são diferentes, enfim, combustível é diferente, toda a dinâmica é diferente. Venha fazer um teste aqui na Europa. Fiz o teste e eles me contrataram para fazer a temporada de kart, morar na fábrica da CRG, e foi daí que começou a minha carreira aqui na Europa. Em 99 eu fiz toda a temporada internacional aqui na Europa. Já de cara, a primeira prova eu venci o Inter Cup, que é tipo um campeonato europeu de inverno, e daí as coisas realmente foram, e daí fiz, enfim, Fórmula Renault, morei na Itália até 2006, e metade de 2006 eu me mudei aqui para Mônaco. Pô, você deu uma resposta ampla que pulou umas etapas que eu quero explorar. Pera aí, você chegou na Europa em 98 ou 99? Você falou 99? 99. Quando é que você montou a sua república com Felipe Massa? Foi 2000. 2000. Então, esse primeiro ano, 99, como é que foi? Você morou onde? Morou sozinho? 99 você tinha quantos anos, Farfus? Então, eu tava com 15 para fazer 16, tá? E na verdade foi um choque, porque eu quis aquele sonho de querer correr na Europa, ir para a Europa, e todo mundo sempre almeja, todo mundo sempre quer. E daí o que aconteceu, cara? Quando a CRG, que eu fiz o teste em 98, a CRG falou assim, ok, a gente quer você vem morar aqui. Cara, aquilo foi tipo um banho de água fria para mim, porque eu queria, mas eu tava morrendo de medo, entendeu? Não tinha toda essa conectividade que tem hoje, internet, e-mail, FaceTime, WhatsApp. E quando o Giancarlo Tinini, que é o dono da CRG, me lembro como se fosse hoje, era tipo assim, outubro de 98, ele, falando com ele na maior maturidade, na maior tranquilidade, ele olhou para mim e falou assim, então tá certo, Augusto, então ano que vem, dia 2 de janeiro, a gente quer você aqui na Europa para começar os treinos, você mora aqui na fábrica, provavelmente vai morar outro piloto junto com você, e a gente te oferece casa, comida, o campeonato, enfim, tudo pago, todas as suas despesas, e ok, e aquele troço foi tipo, cara, um banho de água fria. Eu falei, nossa, tipo, quero, mas e daí, naquela empolgação, tudo foi certo. Dia 1º de janeiro, cara, meu pai me deixou no aeroporto de Curitiba, sem celular, sem nada, né? Porque não tinha aquele negócio celular do Brasil, funciona na Europa. E quando eu entrei no aeroporto de Curitiba, que eu dei tchau pros meus pais, eu fui pro banheiro, cara, eu chorei por uma meia hora sem parar de medo. Porque eu tava indo pra Europa completamente sozinho, eu não falava italiano, falava aquele inglês péssimo que se aprende, enfim, na escola. E, cara, só que a minha vontade de ir, de seguir meu sonho era maior, mas o meu medo... E acabou, cara, que eu embarquei e meu pai falou, quando chegar em Malpensa, vai ter um cara com uma jaqueta da CRG no aeroporto te esperando, se apresente e ele vai te levar para onde você vai morar. E eu não sabia aonde que eu ia morar direito, que tipo de... nada. E fiz um voo, cara, com 15 anos. Hoje, os jovens de 15 anos, de uma certa maneira, eles são mais... não mais maduros, mas são mais conectados com o mundo, porque você hoje em dia com o celular, Wi-Fi, internet, cartão de crédito, você vai... Na época não tinha, nem e-mail tinha. Aí eu fui para o aeroporto que me deram um pacote assim, a minha família me deu de cartas, e dizendo boa viagem e tudo mais, escrita à mão, porque não era um troço tão... E foi uma viagem... Farfus, você por ser menor, viajou se bobear até com plaquinha, não viajou ou não precisava? Não, eu era emancipado, então eu não precisava, tá? E só que aconteceu, eu cheguei, cara, em Malpensa, pousei, chego na alfândega e dou o passaporte. E logicamente, né, o cara lá vê um menino de 15 anos sozinho, sem falar direito, sem falar italiano, na verdade. E o cara fala, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei pro cara, lavorare. Era o que eu sabia falar, né? Que é trabalhar. Então o cara falou, trabalhar? Daí eu falei, sim! Daí ele falou, sozinho? Ele falou, dove? Daí eu falei, sim, e eu todo orgulhoso, pensando que eu tava, né, impressionando o cara. Daí ele falou, você recebe para trabalhar? Daí eu falei, não. Daí o cara falou, calma aí, chamou o supervisor, o cara falou assim, vamos ali naquela salinha? Putz, cara, aí o cara começou a me... Eu nem sabia o que falar, ia ter eu tentando explicar pro cara. Você não sabia onde ia morar, você não sabia nada, parecia um baita de um trambique, né? Para mim, na minha visão, correr
na Europa era um sonho, era um troço incrível. Eu ia correr de graça na maior equipe de kart do mundo, tal. Mas eu poder explicar sem falar a língua, sem falar inglês para os italianos que não tinha nada que era um trabalho, mas que não era um trabalho. Sim. Enfim, aí os caras de uma certa hora viram você ficar nervoso, daí veio o cara da CRG, enfim, e deu tudo certo. Enfim, entrei no país, cheguei na fábrica da CRG, um frio de lascar, cara, um frio de lascar. Que época era? Que época? Era dia 2 de janeiro. Eu fiz o Réveillon na praia com a família, na noite do Réveillon a gente voltou para Curitiba, e dia 1º, sei lá, 5 horas da tarde, eu embarquei, cara, para vir. E daí cheguei na fábrica, neblina, já era frio, já era de noite, encontro um japonês e um australiano no mesmo esquema que eu tava. O australiano era o Ryan Briscoe, que eu acho que você deve saber quem que é. Claro, claro. E o japonês era o Toshiara Saito, que era um japonês, e que o Toshi falava japonês, o Ryan falava inglês e eu falava português. Num apartamento de uma sala e um quarto e um banheiro, a gente deram 2 scooters para nós, em cima da fábrica da CRG, e falaram, morem. Então foi assim, um período estranho, engraçado, porque tipo, a gente foi no mercado, cada um tinha seu costume de comprar suas coisas, de viver da sua maneira, não se entendia nada, para falar comprar papel higiênico, como se explica, tipo um troço assim, foi uma aventura incrível. Eu com o Ryan me tornei super, super, super amigo até hoje. O Toshi voltou para o Japão, eu acabei perdendo um pouco o contato. Só que era difícil, porque como o apartamento ele era bem em cima da fábrica, os mecânicos que trabalhavam na fábrica, na hora do almoço, subiam para almoçar ou para descansar no nosso apartamento. Os caras estavam lá na sala com nós, tudo sujo. Então a gente limpava, não tinha empregado, logicamente, a gente limpava o apartamento e os caras sujavam o apartamento. Então foi uma experiência, enfim, várias histórias incríveis com o Ryan. Depois o Toshi, no meio do ano, voltou. Depois que eu venci o Campeonato Europeu de Inverno, foi logo final de fevereiro, eu tive a coragem de pedir pro Tinini, pro dono da fábrica, se ele me arrumava um lugar melhor para morar, porque era muito ruim. Aí no meio beliche, aí ele me arrumou uma pensão, um hotelzinho 2 estrelas, mas eu tinha pelo menos o meu quarto, era a 2 quilômetros da fábrica, então daí eu comecei a morar nessa pensão que é um hotelzinho 2 estrelas, e o Ryan daí ele ficou só com o apartamento para ele da CRG, e daí a gente passou o ano, e daí no meio do caminho chegou o Liuzzi, só como ele era italiano, ele não morava lá tempo integral. Então ele vinha, passava dias com nós, voltava. E daí, cara, o Nico Rosberg também passou lá e vai na pergunta. Não, você falou que tem várias histórias incríveis com o Ryan. Aqui não tem essa, aqui vai ter que contar alguma. E o Liuzzi, que você falou, que chegou na Fórmula 1 e tal, ele era um kartista assim, famoso como kartista, acho que se não me engano foi campeão mundial e tal. Foi. E alguém escreveu na live, é nessa época que tinha o Liuzzi e tal, e o Liuzzi é muito engraçado também. Então tem alguma história com, enfim, um e o outro? Tem. A gente pode fazer uma live de 5 horas contando todas as histórias, mas primeiro eu vou começar com uma do Ryan e uma com o Liuzzi. Aí a gente estava no sábado, imagina a situação, sábado, eu e o Ryan no apartamento na fábrica. E o Ryan sempre colocava música. A gente entrava no apartamento e ligava o rádio dele lá com música. E daqui a pouco, era um sábado de tarde, a gente jogando videogame, daqui a pouco escuta alguém caminhando na fábrica. A fábrica estava fechada, né? Daí eu cutuco o Ryan e falo, Ryan, tem alguém aí fora, cara. Aí desliga o rádio e a gente escuta o cara caminhando em volta da fábrica. Eu falo, Ryan, o cara tem gente aí, Ryan. E eu com 16 e o Ryan com 17. O que fazemos? Tipo, a gente não tinha sempre para quem ligar para a polícia. E daí, daqui a pouco, a gente escuta os passos vindo em direção à entrada do nosso apartamento. Aí o Ryan pega uma panela e eu peguei uma faca de cozinha. E o cara chega... O apartamento era no primeiro andar, então você dá uma volta na fábrica, tinha uma portinha no nível térreo, que você abria, subia as escadas e caía na porta do nosso apartamento. E, Ryan, o cara tá lá na nossa porta. O cara chegou na porta e fez... Bateu na porta. Aí, não vamos abrir, vamos ficar quieto. Aí o cara abre a porta. Fala, nossa, aí o cara tá subindo. Escuta o cara, tec, tec,
E eu e o Ryan, dois corajosos, né? E eu, um com uma faca e outro com a panela. E daqui a pouco o cara chega na porta do nosso apartamento e começa. Mas dá murro na porta. E quem que tinha coragem de abrir a porta? Daqui a pouco o cara enfiou uma chave e começa a abrir a porta. O cara abre a porta e pá, com a pistola. Era a segurança da fábrica, tocou o alarme da fábrica. Puta. E a gente não escutou por causa da música. E daí a segurança chegou lá, escutou gente e barulho, foi ver o bendito do apartamento, quem que era. Mas pense dois negros branco, transparente. Aí o cara logo viu que era dois, enfim. Mas essa eu vou te falar que todo esse episódio durou uns, sei lá, uns 10 minutos até o cara subir, sabe? Mas foi suficiente pra gente quase morrer do coração. Pô, eu fiquei tenso aqui, fico imaginando a cena do cara abrindo com a arma e o Ryan Briscoe com a panela, tipo, assim. Basicamente foi isso. E a outra história inusitada com o Tônio, que também depois se tornou um super amigo, o Vitor Bello. Eu chamo ele de Vitor Bello, porque o nome dele é Vitor Antônio. E o Liuzzi, ele é um cara super vaidoso, era super vaidoso. Então ele tinha uma franja, todo cheio. Então a barbinha, ele deixava a barbinha aqui. Isso. Então a gente chamava ele de Vitor Bello. Lá vem o Vitor Bello. Aí, na preparação para o Mundial de 99, o Liuzzi ganha uma Mercedes CLK roxa. Aí a gente ia treino em Parma no dia seguinte. O Liuzzi chega no dia anterior com a Mercedes nova em folha dele e feliz da vida, vamos sair para beber, vamos sair para comemorar e jantar fora. E eu era muito dedicado com as minhas atividades, daí eu falo, não, Tony, eu vou ficar aqui, cara, não vou. Não, Augusto, poxa, vamos sair, vamos. Aí eu me troco. O Ryan já estava pronto para sair, mas era coisa cedo, tipo assim, 7, 8 horas da noite, não era nada. Mas no dia seguinte tinha treino em Parma e era a preparação para o Mundial de setembro. Aí me troco. Olha lá, vem aqui, Vicky. Olha lá quem que veio dar boa noite para mim. Aqui, oi! Vicky. Boa noite! E o Johnny Boy, vem aqui, olha lá. Calma aí. Fala boa noite, John. Gente, que gracinha. Dá tchau para ele. Tchau, Johnny. Tchau. Vamos lá. Bem. Boa noite. João? Tchau. John? John e Vitória. Vitória, tá. Amanhã é aniversário da Vitória, então. Amanhã, quando a gente acordar, vai ter festa aqui em casa. Show, pô, que legal. Parabéns. Obrigado. E daí, cara, a gente se troca. Quando eu tô pra sair do apartamento da CRG, daquele famoso apartamento lá, eu falo, não, Antônio, não vou, cara, porque amanhã a gente vai treinar em Parma. E daí vai o Tônio e o Ryan passear. Beleza. Eu durmo, no meio da noite eu acordo e vejo o Liuzzi sentado na cama assim, ó. Mas sabe, meio dormindo, eu falo, Tônio, dorme, cara, amanhã a gente vai treinar. Aí eu dormia, daqui a pouco, sei lá, meio olhava o Liuzzi sentado na cama assim. Resumindo, 6 horas da manhã, cara, entra no apartamento o Tinini, que é o dono da CRG. Tônio, você tá vivo? Aí eu pulo da cama e falo, o que aconteceu? Tônio, você tá vivo? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu bati o carro ontem, eu bati minha Mercedes nova. A roxa? A roxa. Eu falei, nossa, Tônio, que azar. Eu falei, como você... Ele falou, não, Augusto, ralei a frente do carro, besteira minha. Cadê o Ryan? O Ryan não dormiu aqui, dormiu no hospital porque cortou a cabeça. Eu falei, hein? Cara, ele deu uma chapuletada numa parede que diz que a história era assim, quando deu o problema, ele falou, tava chegando a 60 por hora, tinha areia no chão, o carro saiu de frente e eu, sem querer, bati na parede. Quando eu desci ver o carro, ele literalmente desmanchou, sei lá, 1/4 do carro, da lanterna direita à porta do motorista, não tinha nada. Ele deu uma panca com o carro e o Ryan bateu a cabeça no espelho retrovisor, tomou 4 pontos na cabeça. E depois, enfim, isso se tornou um baita bafafá. O Tinini não quis chamar o Liuzzi pro Mundial. Depois, enfim, a poeira abaixou, ele foi. Depois de muitos anos, a história veio à tona, né?
que na verdade ele chegou a 180, freou, travou, passou reto e deu. E a Mercedes, tipo assim, tinha 150 sido junto, talvez eu tava sentado ou no banco da frente ou no banco de trás, e eu tivesse machucado feio, sabe lá Deus, porque eu ia estar sem cinto, talvez no banco de trás, ainda na época. Então, mas com o Lutz tem milhões de histórias que a gente passou, e os meus anos de kart na CRG foram incríveis. Eu sou um cara de muita sorte, porque nesses 20 e poucos anos aqui na Europa, eu conheci pessoas fantásticas, fiz amizades de verdade, tipo o Ryan, por exemplo, que é um cara que eu perdi contato, ele foi para os Estados Unidos, e até hoje, quando a gente se vê, tem o mesmo carinho, o mesmo respeito de sempre. Daytona, quando ele ganhou a primeira Daytona dele, foi em cima da nossa M8, depois ele ganhou com o protótipo, a gente foi pro pódio junto, e é um cara que eu torço muito, tem um carinho enorme. E o Liuzzi, toda vez que vem em Mônaco aqui, às vezes eu encontro ele em Mônaco passeando, agora ele abriu um restaurante, tá barrigudo, tá mais gordinho e tal, e também é um super amigo, a gente sempre põe o papo em dia. Vamos fazer um pacto, Farfus. Você já deu para ver que tem história para o que você falou, umas 5 lives. Então eu não vou acelerar. Se acabar, a gente marca uma outra. Eu sei que vocês têm uma agenda apertada, mas enfim. Tem gente que já pediu a história do Rosberg. A gente já fala do Rosberg. Eu quero só avançar um pouquinho. Isso foi 99 kart, certo? Certo. 2000 você foi para monoposto, é isso? Foi meu primeiro ano de Fórmula Renault junto com o Felipe. Então, conta, aí você já morava com o Felipe em 2000? Como é que fez essa parceria com o Massa? Já porque, na verdade, a gente teve uma pessoa que me auxiliou nessa minha transição para a Europa, enfim, e foi a mesma pessoa que auxiliou o Felipe também. Como eu já era experiente, já estava um ano na Itália, acabou que eu fui morar junto com o Felipe. Só que o Felipe, na verdade, o Felipe já vinha de 3 anos de Fórmula Chevrolet no Brasil, quase, e eu estava vindo no meu primeiro ano de Fórmula. Então foi um ano que foi importante, porque eu aprendi muito com o Felipe. O Felipe tinha muito mais experiência, ele venceu o campeonato logo no primeiro ano de Fórmula Renault, e eu aprendi muito nesse ano. E a gente, com o Felipe, não sei se já fez uma live com o Felipe, mas com o Felipe a gente faz uma live e conta outras 50 histórias, porque foi também um período incrível, e até hoje, aqui em Mônaco, ele é meu vizinho aqui, a gente se vê sempre. Você morou com ele 2000 e 2001 ou só 2000? 2000, eu convivi bastante com o Felipe, final de 99, que era quando a gente estava começando esse negócio de Fórmula Renault, e 2000 inteiro. Aí 2001 ele foi para 3000, eu fiz mais um ano de Fórmula Renault, mas a gente sempre manteve contato. Na verdade, com o Felipe eu perdi um pouco o contato quando ele entrou na Fórmula 1, no segundo ano dele da Sauber. Aos primeiros anos da Ferrari eu perdi um pouco o contato, porque daí eu também estava fazendo uma outra carreira diferente, e depois a gente voltou a se reencontrar aqui em Mônaco, sei lá, uns 6 anos atrás, e daí a gente se vê com muita frequência. A Vitória vai para a escola junto com o Filipinho, enfim, a Líria é muito amigo da Rafa, e daí a gente voltou a se encontrar. Tem alguma boa dessa república de vocês dois? Então, com o Felipe tem várias. Tem 2 episódios. O primeiro, o Felipe, como ele é mais velho que eu, ele tinha carteira, né? E eu não tinha. Então o Felipe se tornou o meu motorista. E a gente passou o ano que eu só ia onde o Felipe ia, e a equipe comprou, na época, um Audi 80. Sabe aquele modelo Audi 80? Uhum. Que a gente, quando veio para a Europa, a gente não tinha dinheiro para comprar o carro. O nosso budget era muito limitado. Então a gente conseguiu convencer o dono da equipe em comprar esse Audi usado e alugar para nós durante o ano. E o Marcelo Rosei da CRAN, gentilmente, fez esse negócio. Ele comprou esse Audi 80. Quando a gente comprou o carro, quando a gente recebeu o carro já tinha 140 mil quilômetros. Então o carro já estava para lá de Bagdá. Mas para nós, jovens, aventureiros, vindo do Brasil, a gente ganhou um Audi. Era coisa fina, né? Oficialmente a gente andava de Audi na Europa. O carro, se eu não me engano, acho que era 94. Então o carro já tinha seus 6, 7 anos de uso e 150 mil quilômetros praticamente. Então a gente usou esse carro com o Felipe para tudo. Como o budget era curto e não tinha aviões, todas as corridas eram com o carro, todos os treinos a gente ia com o carro. E uma das viagens, até esse tempo atrás a gente estava voltando com o Felipe, a gente se partiu da risada. A gente foi treinar em Magione, que é um autódromo no meio da Itália.
Vocês moravam onde? Viareggio? Não, a gente morava numa cidade que chamava Caslino d'Erba, que praticamente é uma cidade que deve ter uns 150 habitantes, no meio da montanha, e o lugar perdido no nada, assim, sabe? Mas era onde a equipe tinha, onde o dono da equipe morava. Então o dono da equipe morava no apartamento, acho que era no terceiro andar, e ele alugou para nós o apartamento no andar térreo. Então assim a gente estava sob supervisão do dono da equipe. E daí, numa dessas histórias, a gente foi treinar em Magione. Voltando de Magione, o Felipe, era calor, o Felipe tirou o sapato dirigindo. O Felipe que dirigia, ele tira os sapatos dirigindo. E daí, sem fazer besteira nenhuma, dirigindo. De repente, eu falei, pô, Felipe, vou tirar o sapato também. E eu me agachei no carro, assim, para tirar o sapato. E nessa história, a gente passou uma viatura da polícia. Mas sem fazer, normal. A polícia andava, sei lá, 80, o Felipe passou a 100. E eu, enquanto eu tirava o sapato, eu fiquei olhando para os caras. E o Felipe, de cotovelo, fazia assim, para de olhar, Augusto, para de olhar. E eu olhando para os caras, tirando o sapato. E o Felipe, para de olhar. O que acontece? Quando a gente passa a viatura de polícia, a polícia, pum, de carro. Então, ele tá atrás de nós. E o Felipe começa, tá vendo? Te falei para não olhar para a polícia. Eu falei, Felipe, não é nada. Tá vendo, Augusto? Agora a polícia tá atrás de nós. E nós na Macion. De repente, acontece, o cara liga as luzes. Aí o Felipe sai da frente, o cara passa, a gente volta, e aqui eles têm um que chama de pirulito, que é uma paletinha assim, para indicar para o cara parar. O cara, o que faz? Tira a paletinha para a gente parar. E o Felipe, tá vendo, te falei, culpa tua. E nós relaxados. Quando a gente para, cara, no acostamento, o Felipe falou, tem que pôr o sapato, eu vou tomar multa, dirigir esse sapato. O Felipe, meio que parando o carro, se abaixando assim, pôr o sapato, estaciona o carro, cara, no acostamento. Quando o carro para, os dois policiais pulam da viatura assim, ó. Porque eles acharam que a gente estava escondendo uma arma, alguma coisa embaixo do banco. Droga, de repente, né? Aí, dois caras jovens, e a polícia gritava, desçam do carro, mão pra cima. E o Felipe não sabia se colocava o sapato ou se levantava a mão. E eu falei, Felipe, levanta a mão que os caras vão atirar em nós, cara. E mão pra cima, e os caras muito nervosos, os caras gritando muito. Aí, cara, a gente pega o Felipe meio com uma mão no sapato, o policial bonzinho vai no lado do Felipe. O policial, porque sempre tem um mal e o bom, né, da história. O mal vai na minha porta. O cara olha pra mim e fala, desce do carro já. Mas o cara gritando, apontando a arma pra mim. Aí, cara, eu desço do carro e o cara, vai, você encosta no capô. E eu, o cara encostado no capô e o cara apontando a arma. E o cara fala, o que vocês esconderam? O que vocês esconderam? Eu falei, nada, a gente é piloto, tem um capacete no porta-mala. E o cara, mentira, tira a camiseta, o cara fala pra mim. Aí eu, no meio da autoestrada, cara, tiro a camiseta. Aí o cara fala assim, tira o sapato. Aí eu tiro o sapato. Tira a meia. Aí eu tiro a meia. Daqui a pouco o cara falou, o cara vai mandar falar, tira as calças. Eu vou tirar as calças, porque o cara com uma pistola apontada pra mim, né? No meio tempo, o Felipe, pro outro policial, ele mostrou arraiz amador, título de eleitor, CPF, carteira de piloto, todos os documentos que ele tinha na carteira, ele mostrou pro cara para querer dizer assim, meu, nós somos inocentes. E o outro, um cara mal comigo, falou assim, o que vocês esconderam? E o outro policial, de uma certa altura, ele se ligou que realmente a gente não tinha nada para esconder. E o cara, deixa eles. Não... Eu sei, eles esconderam alguma coisa. Aí o cara foi no porta-mala, começou a revistar o carro, e eu lá, né, sem camiseta, sem sapato, no meio da autoestrada, quase pelado. E o cara viu que a gente eram dois brasileiros que não tinha nada a ver com o peixe. E quando o cara se ligou, o cara falou assim, desculpa. O policial entrou no carro e foi embora. Ficou eu e o Felipe no meio da autoestrada, que nem dois mané, um olhando pra cara do outro em choque. Aí a gente caiu na risada, porque depois passou, mas todo esse episódio durou, cara, uns, sei lá, 10, 15, sei lá quanto tempo durou, parecia que durou uma eternidade. O cara querendo atirar em mim, o Felipe mostrando pro cara tudo que tinha de documento,
E até hoje a gente fala e se parte da risada dessa famosa história. Não, é excelente, só que você disse que tinha duas. E agora eu quero a segunda. A segunda, o Felipe tem muitos. O nosso famoso Audizinho, no fim do ano, ele tinha virado praticamente 2 tempos. Então, toda vez que a gente enchia, colocava gasolina, tinha que completar de óleo o carro. E, basicamente, a gente andava com uma garrafa d'água dentro do carro para completar o radiador, porque o carro não tinha verso. A gente acabou a temporada, a gente devolveu o carro para a equipe. Tudo bem, tudo ótimo o carro. Passou 3 dias, o cara liga e fala assim, fundiu o carro. Nós, fundiu? O cara falou, fundiu o carro. E nós não sabemos, o carro estava ótimo e não sei o que lá. E o carro durou exatamente o ano, sei lá, a gente fez uns 50, 60 mil quilômetros, a gente devolveu o carro, acho que com 200 mil quilômetros para a equipe. E o carro fez o ano para nós, assim, impecável. A gente devolveu para a equipe e o carro morreu. PT. Ô Farfus, voltando para a carreira, porque as suas histórias são muito boas, 2000, se não me engano, o Massa é campeão, e em 2001 você é campeão. Isso. O Massa, por exemplo, Massa chegou na Fórmula 1 em 2002, o Kimi chegou em 2001, se não me engano, você correu contra o Kimi, se não me engano. Sim. Então, assim, essa juventude estava ali no radar. Como é que estava o seu contexto naquele momento? Assim, Massa indo, tinha o Kimi, você correu contra o Kubica, por exemplo. Então, explica pra gente... O Kubica foi meu companheiro de equipe. No ano que eu venci o campeonato, ele foi meu companheiro de equipe junto na mesma equipe. Então, eu basicamente venci mais ou menos os mesmos campeonatos que o Felipe venceu aqui na Europa, tá? Então, ele venceu Fórmula Renault, ele foi campeão. A diferença é que ele fez 2 campeonatos. Então, ele venceu o italiano e o europeu, eu venci só o europeu, ele venceu o 3.000, eu venci o 3.000. Tudo, basicamente, um ano e pouquinho de diferença. Mas a Fórmula 1 é uma realidade que hoje em dia enfim, se tornou muito mais público esse negócio da importância do piloto levar a grana, do piloto ter os contatos certos, enfim. E infelizmente, eu nunca consegui ter esse gancho que realmente me abriu as portas. Então, eu venci os campeonatos, teve sempre vários contatos com as equipes. Eu sou mais novo que o Kimi e o Felipe, e até, por incrível que pareça, quando eu estava na 3.000 vencendo o campeonato, que eu estava fazendo 20 anos, porque eu venci o 3.000 fazendo 20 anos. Na verdade, eu era muito jovem. Eu era visto no ambiente da Fórmula 1 como muito jovem para a Fórmula 1. Porque eu, com 19 anos, eu venci o campeonato. Agora, eu venci por antecipação de uma prova. Eu não sei se eu venci, agora eu não me lembro direito, fazendo 20 ou ainda com 19. Porque o campeonato vencia, acho que em setembro, em Jerez. E eu não lembro se foi antes ou depois do meu aniversário, mas eu fui muito novo nessa época. E hoje em dia é o complemento contrário. Os caras entram, você vê o Verstappen dizendo na Fórmula 1 ainda com 17, enfim. Isso. Então, um pouco o timing que eu era muito novo e um pouco a falta de verba, que na verdade mais a falta de verba do que minha idade, foi o que não abriu minhas portas. Então, aí eu optei. A Alfa Romeo, na época, fez uma seleção com vários pilotos. Na época era o ETCC, que era o Campeonato Europeu de Carros de Turismo. Eu peguei e fiz a seleção e fui escolhido. Então, eu decidi, de vez tentar arrumar grana para fazer, porque naquele ano nascia a GP2, no ano seguinte, em 2004. De vez eu tentar brigar pela grana para fazer a GP2, eu achava a necessidade de querer de me profissionalizar no negócio. Então eu acabei optando por esse caminho. Na época eu falei, vou achar, já que a Alfa Romeo me deu essa oportunidade, eu acabei entrando nesse caminho da Alfa Romeo, com a esperança de depois migrar, talvez, para a Fórmula 1, o que acabou não acontecendo. Então foi mais uma decisão minha mesmo, de optar por uma opção de carreira
por uma carreira mais sólida e mais concreta do que arriscar tudo que eu fiz durante 20 anos, entre kart, Fórmula e tudo, naquele sonho da Fórmula 1. Eu não tinha grana, basicamente, para entrar na Fórmula 1. Eu tinha o talento, tinha a velocidade, não tinha grana. Então eu falei, enfim, foi uma escolha minha. Outros pilotos tentaram, quiseram, eu arrumei, sei lá, 200 mil, vou fazer um treino, vou fazer uma sexta-feira, vou na esperança de... Eu não. Quando eu vi que o 90% para entrar na Fórmula 1 era relacionado à verba que você leva, eu decidi ir atrás do meu sucesso pelas minhas próprias mãos, e foi o caminho que eu fiz. E hoje, se eu olhar para trás e comparar com muitos pilotos, tanto brasileiros como europeus, enfim, que eu conheci ao longo dos anos, que pelo aquele sonho da Fórmula 1 ficaram batendo na porta da Fórmula 1 e procurando a verba, né? Arruma a verba, faz um treino, arruma a verba, faz uma sexta-feira e depois acaba morrendo na praia. Eu decidi me profissionalizar, e eu acho que, se eu olhar para trás hoje, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não, eu vou querer conversar sobre isso contigo, porque eu acho muito válido. Eu tenho feito várias lives, inclusive com gente que chegou na Fórmula 1 e fala isso, né? O jogo político, a grana, a frustração quando a coisa não dá certo. Eu acho que existem outros, mas você, o João Paulo de Oliveira, tem um valor muito grande nesse sentido. Porque eu não vou incluir a Indy, porque a Indy no Brasil também foi um boom com aquela coisa do Emerson Fittipaldi. Então, Indy e Fórmula 1 não... Essa coisa de ser piloto profissional. Eu entrevistei o Lucas de Grassi recentemente, que fez um ano da Fórmula 1, e ele falou, cara, eu quis ser piloto profissional, viver de corrida, não ser piloto de Fórmula 1. E eu acho que você e o João Paulo são os caras que mostram isso, que existe vida fora da Fórmula 1. Eu vou querer perguntar sobre isso, mas antes de migrar para isso, a BMW que você carrega aí no peito, ela, nessa década, 2000 a 2010, ela estava um envolvimento muito forte com a Fórmula 1, primeiro com Williams, depois com BMW Sauber, tinha o Mário Tyson, tal, que eu imagino que você conheça bem e tal. E se a gente puxa a sua ficha técnica, fala que você fez parte do programa da BMW com o Kubica, teve o Heisfeld, o Vettel estreou na Fórmula 1 pela BMW. Naquele momento que a BMW estava lá e que você já tinha, de repente, um cordãozinho umbilical, nesse contexto também não pintou nenhuma chance? Não, pintou. Na verdade, eu entrei na BMW com o objetivo somente do WTCC, dos programas de GT, dos programas de carros de turismo. E tinha, logicamente, o programa importante, o BMW Sauber, com o Mário. E eu nunca, na verdade, tentei, dentro da BMW, me enfiar nesse programa, porque eu sabia muito bem aonde que eu me enquadrava. E logo depois do meu primeiro ano com a BMW, que foi um grande sucesso, o Mário me chama um dia e fala assim, eu estava em Macau, acabou a corrida de Macau, o Mário fala assim, quarta-feira você está em Valência treinando com a Sauber. Que ano isso? Que ano isso? 2007. Aí eu falei, uau, né? Incrível. Mas assim, naquela época não tinha a preparação também que tem hoje, simuladores, você vai para oficina. Então, basicamente, eu peguei um voo de Macau na segunda, pousei em Valência na terça de manhã e quarta estava na Fórmula 1. Troço completamente louco. E foi um treino bom, porque depois, durante a semana, naquela época os treinos ainda não eram tão limitados, então tinha treino pra caramba, as equipes treinavam bastante. Não me preparei fisicamente, sofri com o pescoço e tal, mas depois de 2 dias que eu andei com o carro, o Heidfeld sentou e basicamente é difícil você comparar um com o outro, porque os carros tem vários fatores que influenciam. Mas eu estava na briga. E daí surgiu outros treinos em 2008 e o troço foi meio que crescendo. Só que como o meu programa na BMW era basicamente WTCC e GT, o negócio da Fórmula 1 era uma coisa meio que esporádica e meio que fora do meu contrato. Então tinha o Vettel que estava chegando, tinha os pilotos de sexta-feira, mas eu estava devagar criando o meu espaço e minha reputação. Tanto é que vários, na época tinha aqueles showruns que a gente fala, que
antes das provas de Fórmula 1, ou alguns eventos, ia o carro de Fórmula 1 e o piloto de teste ou o piloto oficial ia lá e fazia os showrooms. E eu fiz vários. Fiz alguns treinos também, e o troço foi criando. Aí aconteceu, no fim de 2008 veio aquela notícia que a BMW, dentro da BMW, a BMW estava pensando em sair da Fórmula 1, e logo no começo de 2009 a BMW saiu da Fórmula 1, e daí todas as minhas possíveis esperanças ou aspirações de chegar mais próximo da Fórmula 1 acabaram indo por água abaixo. Mas eu sou muito agradecido porque o meu treino de Fórmula 1, os meus, sei lá, talvez eu tenha feito 2, 3 mil quilômetros no carro de Fórmula 1, foram conquistados com o meu suor, com o meu talento. Não foi porque eu era amigo do Mário Tyson, ou porque eu levei um patrocinador, ou porque eu comprei as minhas voltas. Foi o Mário que me chamou, e até hoje sou um grande amigo do Mário. A Líria, minha esposa, é super amiga da família do Mário. A gente criou uma relação super, super, super bacana, porque eu conquistei com o meu próprio suor. Então, acho que aquelas poucas voltas, aqueles, sei lá, 10, 12 dias que eu fiz dentro da Fórmula 1, valeram muito mais do que uma sexta-feira num GP pago como patrocinador, entendeu? Ô Farfus, voltando lá, só para a gente fechar a parte de monoposto, você falou que foi companheiro do Kubica, você correu contra o Raikkonen. O Raikkonen, quando chegou na Fórmula 1, foi quase um escândalo, que ele tinha pouca quilometragem, tinha gente que queria vetar e tal. Cara, fala um pouquinho dos dois, dividindo pista, assim, que são dois caras muito bons. Uma pena o que aconteceu com o Kubica no acidente dele. Um mais fechado, o outro mais falante. Descreve um pouco os dois naquela idade. Bom, o Kimi eu tive pouca relação porque ele fez o campeonato de Fórmula Renault inglês, tá? E ele foi campeão no inglês e eu fiz o europeu, então a gente se cruzou em algumas provas, mas eu não cheguei a ter nenhuma relação próxima. Ele sempre foi o mesmo cara, tá? Até hoje ele continua sendo o mesmo cara. Encontrei ele na premiação da FIA em São Petersburgo em 2018. Você estava lá? Tava. Mas essa história eu não posso contar porque não, eu sei que não precisa, porque a gente mesmo, eu imagino que no bastidor tenha várias, mas só que no palco a gente já conseguiu ver. Então, pô, essa foi épica. O after party lá foi realmente incrível. E até encontrei ele lá, tal, mas assim, ele não é um cara de muitas palavras. E o Robert não. O Robert eu conheci ele do kart, porque ele correu do CRG também, e depois a gente cruzou de volta como companheiro de equipe de Fórmula Renault. E muito engraçado, porque daí a gente correu junto de Fórmula Renault, eu fui campeão, ele acho que chegou em sexto no campeonato. Aí eu segui meu caminho, ele seguiu o caminho dele, e depois, sei lá, de 4, 5 anos, a gente se cruzou de volta, não mais, uns 6 anos, a gente se cruzou de volta na BMW. Aí ele, como piloto oficial, né, então ele com um status muito maior que o meu, e eu como segunda divisão, vamos dizer assim. E ele mudou um pouco, ele foi um cara com um talento incrível, e ele mudou um pouco durante esses anos, como acontece com muita gente, enfim, os caras acabam um pouco se exaltando, e depois ele voltou, e agora ele voltou para a BMW, ele volta fazendo no DTM. Então, nessa bagunça toda de vai e vem e tal, a gente se cruza, e quando ele teve o acidente de rally, tentei ajudar, mas foi porque era aqui perto, até, e depois me cruzei com ele em Viarejo várias vezes e tal, durante a reabilitação dele. Mas ele porque o Farfus, o meu sobrenome, é polaco. Eu não sabia. É polaco. Então, acabou que daí, enfim, a gente teve algumas histórias. Quando eu fui para Varsóvia fazer alguns eventos, acabei cruzando com ele por lá e tal. Então, o Robert é um cara e fala italiano super bem, por causa que morou na Itália com ele de kart também. Então, alguns dos mecânicos dele de kart foram meus também. Então, a gente tem uma relação super boa hoje em dia. Até perguntaram no começo da live da mudança do seu nome. Eu, sinceramente, nem lembrava. Conta pra gente como que era o nome, por que virou Farfus. Isso daí é um pipinaço também, porque eu comecei correndo porque o meu nome é igual ao do meu pai, né? Augusto, meu nome, na verdade, é um nome gigante, que é Augusto Celestino Farfus dos Santos Júnior. E quando eu comecei a correr de kart, por algum motivo,
enfim, sei lá, Augusto Santos Júnior, tá? Porque o sobrenome, na verdade, paterno do meu pai é Santos. E no meu primeiro Mundial de Kart que eu fiz, eu encontrei outros dois dos Santos. Um português e um, acho que era chileno, sei lá, no cara, América do Sul. E daí era um sobrenome muito comum, o Santos. É um sobrenome muito comum. E foi aí que eu decidi, em 99, falei, pai, quando eu for correr de carro, vamos mudar os Santos pro Farfus, que pelo menos é um troço diferente. É único. É único. E foi, na verdade, simplesmente por isso. E daí eu mudei pro Farfus, e até hoje sou Farfus, só que os meus documentos aqui na Europa são dos Santos. Então, se eu te mostrar minha carteira de identidade aqui da Europa, ou minha passagem aérea, é Augusto dos Santos. O Farfus, na verdade, nem existe, porque é o sobrenome materno, e aqui na Europa, o sobrenome que vale é o paterno. Então, é o dos Santos. Então, até o meu contrato com a BMW é assinado com Augusto dos Santos. Famoso Augusto Farfus. Mas eu, oficialmente, sou Augusto dos Santos. Eu não sei se você sabe do Senna, o Senna é a mesma coisa. A história, o nosso sobrenome dele é materno, era Ayrton da Silva no começo, e reza a lenda, e eu fiz uma live com essa pessoa, que é o Chico Serra, que foi o Chico Serra que falou para ele, pô, cara, usa o Senna, porque o Senna não tem, da Silva, pô, todo mundo é da Silva e tal, e o Chico confirmou. Ele não sabe se o Senna mudou por causa disso, mas ele falou para ele usar o nome da mãe. Farfus, por que Ninho? Da onde surgiu Ninho? O Ninho é culpa... o pessoal sabe do Ninho porque é culpa da minha esposa, né? Do é isso aí. Quando eu levei ali. Na verdade, eu sou o primo mais novo da família, né? Eu sou... Então, como é Júnior, todo mundo chama de Júnior, Juninho. E daí o Juninho virou Ninho. Então, os meus primos, dentro da minha família, me chamam de Ninho. E a Liri também, quando eu conheci ela depois de um tempo, ela me chamava de Ninho. Só que, oficialmente, na frente de qualquer evento, a Liri me chamava de Augusto, como acontece com meu pai também. Você falar com meu pai é o Augusto. E durante esse vídeo que a BMW fez, que se tornou, entre parênteses, o vídeo de maior sucesso da história da BMW, na época. A gente fez 1 milhão de acessos em uma semana. Foi um boom da BMW. Quando foi feito esse vídeo em Nürburgring, a BMW, no começo do ano, me escreve e fala assim, Augusto, a gente queria fazer uma ação na época do DTM, toda quinta-feira, antes do fim de semana, era feita uma ação de marketing com algum piloto. E Nürburgring foi escolhido para fazer uma ação comigo, porque eu sou o último vencedor das 24 horas de Nürburgring pela BMW. Até hoje. Infelizmente, a gente, desde 2010, a gente não venceu mais as 24 horas de Nürburgring. A BMW falou, Augusto, tem tudo a ver com você. A gente queria que você levasse a tua esposa dar uma volta na pista de Nürburgring. E assim, era fevereiro, nem me lembro mais, fevereiro, março, era começo do ano. Eu falo, Liri, a BMW mandou um e-mail, você tá afim? Ela nem escutou a pergunta. Falou, vou, tá bom, vou. Eu respondi a BMW, a esposa vai. Chega, sei lá, um mês antes do evento, a BMW me escreve, Augusto, a gente queria confirmar que a ação vai acontecer mesmo, e queria ter certeza que a tua esposa vai participar. Eu falei, Liri, a BMW tá... Sim, só tem que ver com a Vicky, porque na época a Vicky tinha, sei lá, 6 meses. Ela era novinha, ou sei lá, tinha 1 ano, não me lembro mais, ela era novinha. Daí eu falei, BMW, não tem problema, eu faço o vídeo, só que eu preciso que vocês arrumem ou uma babá, ou alguma mulher que tem experiência com criança, que durante a filmagem precise ficar com a Vicky. E eu gostaria que o vídeo fosse filmado às 5 horas da tarde, porque a Vicky, na época ela era bebezinha, ela tirava um cochilinho às 5 horas da tarde. Daí eu falei, olha, a gente faz ela dormir no carrinho, e daí a gente tem 40 minutos para fazer o vídeo, porque ela vai dormir. Eu preciso só que uma pessoa fique com ela, que se caso ela acorde, E os caras, gentilmente, a BMW, organizou tudo que eu pedi. A gente viaja para Nürburgring, e daí eu falo, Liri, não se esquece que amanhã tem o famoso vídeo. Ah, não. Que vídeo? Não... Ela falou assim, não vou. Ela falou, não vou. Eu falei, Liri, tá desde o começo do ano, os caras organizaram, tá vindo o pessoal filmar. Não vou, fala que eu não vou. Pede, na época, pede pro Priot, pede pro Joey Henry, pros outros pilotos da BMW que estavam com as esposas no autódromo, pede pra eles fazer. Eu falei, Liri, os caras querem fazer comigo.
Não, eu não vou, que você vai bater o carro, a gente vai capotar, vai morrer, não vai ter ninguém para cuidar da Vitória. Pelo amor de Deus, né? E ela não quis ir, na verdade. Aí, falei, resumindo, ela foi. E a BMW foi feito uma volta seca. Não foi preparado. Eles prepararam o carro, a Vitória dormiu, a gente foi até o carro, os caras falaram assim, vai ser feito... Não teve prova, não teve nada. Foi uma filmagem, tudo junto. O carro tinha 3, 4 câmeras, o cara falou, fala que você vai entrar no carro, leva ela, toca o pau e vai. E foi assim que fez. E daí que ela começou, na segunda curva, Ninho. E daí o Ninho virou, enfim. Até hoje, eu vou em muitos eventos, chego e falo assim, você não é... Eu já vi... Ninho, putz, você vai... Ô Farfus, era Nürburgring nova ou Nürburgring velha? Velha, Nordschleife. Puta, né, caramba. Então não é para qualquer um mesmo. Não, e eu falo assim, quem nunca andou em Nürburgring, se dá uma volta com um carro top, que na época eu andei com uma M3, que era performance e tal, eu vou te falar, é coisa séria, tá? É emoção, é um troço único, não é? Porque o problema de Nürburgring, da pista velha, que os autódromos convencionais, você tem sempre a orientação onde você está. Então você abre a volta, primeiro que a volta dura 1 minuto, 2 minutos, mas você está vendo os boxes, você consegue ter uma orientação, você vê o box, você vê que você está, que parte da pista está. Nürburgring é um túnel. Quando você começa ali a parte do Flugplatz e você vai para o meio da floresta, você está no meio do mato. E você não tem noção nenhuma quanto tempo vai demorar, para onde que são as curvas são todas cegas, são todas curvas de alta. Então, eu lembro a primeira volta que eu dei em Nürburgring de passageiro. Foi com, não sei se sabe que é o Hans Stuck. Sei quem é. Então, o Hans Stuck, para falar pro pessoal, é basicamente, sei lá, o Emerson Fittipaldi alemão. O cara é uma lenda na Alemanha. E ele, quando eu entrei na BMW, ainda ele era embaixador da BMW, e ele me levou a dar uma volta com uma M5 em Nürburgring, isso em 2007. E quando eu dei a volta, eu desci da volta, eu falei, rapaz, esse negócio é coisa de doido mesmo. E quando eu dei a volta com a Liri, que acabou a volta, ela olhou para mim, quando desligou a câmera, ela falou assim, mas quanto que te pagam mesmo para fazer esse negócio? Aí eu falei para ela, você é louco, você é doido. Falei, Liri, você não anda de noite aqui, anda de noite na chuva para você ver que o troço fica 10 vezes mais punk. Ô Farfus, a gente tem mais 4 minutos e como eu disse, eu quero explorar Alfa, BMW, blá blá blá, mas para a gente encerrar, eu vou encerrar com essa história um pouquinho mais, porque uma vez eu fui andar em Norte, porque eu fui com o de Graça, eu tinha alugado um carro que não era uma máquina, mas era um Jetta, assim, um carro, e o de Graça fez uma volta e eu fiz a outra, tipo, com ele do meu lado e tal. E o que eu acho incrível para quem aluga, para quem não sabe, Nordschleife, você pode pagar. Tem gente que aluga, né, mil coisas. É muito perigoso, porque tem caras com... Quando a gente tava com esse Jetta, tinha cara com Fusca, tinha motociclista, tem gente que morre lá fazendo isso aí. Tem ônibus de excursão, tem passeio turístico, então tem gente que vai lá com o ônibus 2 andares e tem um cara com uma M5 tocando pau, entendeu? Então, pro alemão, Nordschleife é o templo, não só pro alemão, pro amante do automobilismo, é o templo do automobilismo, e realmente é. Você tem que andar lá para entender o que é aquele negócio. 24 horas de Nürburgring Nordschleife. É de tudo que você viveu, o que dá mais medo? Olha lá, tem um cara falando aqui que, pô, Nordschleife dá medo. Que nem você falou para a sua esposa, pô, você não viu à noite, não sei se você já pegou chuva lá. Yeah. Cara, tem lugar que assim não passa um alfinete? Tem. Nürburgring, assim, é uma pista, acima de tudo, muito difícil, porque tem vários tipos de asfalto, vários tipos de zebra. Ela só tem 2 curvas de segunda marcha. O resto é tudo terceira, quarta, quinta. É uma pista onde tem uma sequência de curvas que, se você não preparar bem, você vai perdendo. E assim, para falar bem, bem fácil, se você perder 1,5 décimo por curva, no fim da volta você perdeu 7 segundos, 6 segundos. É verdade. Entendeu? Então, ela perdoa muito pouco em todos os aspectos. E se você colocar uma roda na grama, você bate. Entendeu? Então, você precisa de muita experiência, você precisa respeitar muito a pista. Eu, graças a Deus,
hoje tem uma experiência incrível na pista. Mas de noite, principalmente, pergunta pro Lucas. O Lucas fez uma 24 horas lá, e ele fala, cara, porque você faz a pista GP de Fórmula 1, que é tranquila, aí quando você chega na chicane, chama Coca-Cola, que é a última antes de entrar, vamos dizer assim, pro box, ali tem uma curva para a esquerda, e você entra em Nordschleife. E ele fala, cara, quando você vira à esquerda e você entra em Nordschleife, sabe quando você põe a fita cassete naquela para ir rápido para frente, que tudo começa... É assim, você entra ali dentro, e o troço entra num túnel, que o troço é doido. Você passa, numa 24 horas normal, você ultrapassa mais ou menos 70 carros por volta. E agora a regra mudou um pouco, tá? Mas basicamente entre o carro mais rápido, que são os GT3, e os carros mais lentos que correm, tem 3 minutos de diferença por volta. É muito, entendeu? E fora o talento do piloto também, com todo respeito, também varia muito. Por mais que tenha muitos espertos e muitos profissionais de Nürburgring, você tem uma ampla aí, gama de pilotos e de carro que deixa a Nürburgring ainda mais especial. Largam 200 carros em média nas 24 horas de Nürburgring. Então, cara, a corrida não tem safety car, tá? Em função do tamanho da pista. Então, todo segundo que você perde é perdido. Você não recupera mais. Não é que nem Daytona, Le Mans, que você sabe que a uma certa hora vai vir o safety car e vai puxar todo mundo junto. Então, na primeira volta, você comeu bola no trânsito, perdeu 20 segundos pro líder, são 20 segundos perdidos. Entendeu? Então, cara, é uma prova muito, muito difícil. Quando você pega de noite, que tá aquela garoa, e Nürburgring, em função da extensão da pista, tem muitas partes da pista que garoa, a outra tá seco. Então a gente tem, a gente chama de spotters na pista, que a cada X quilômetros, que o cara fala, aqui tá seco, aqui tá molhado, porque você não vê de noite. Mas peraí, isso no seu rádio? Não, ele passa tudo pela BMW. Entendi. Então, e a BMW te fala, sexto quilômetro ao quilômetro 9 tá molhado. Do quilômetro... entendeu? Então, em Nürburgring tem uma opção de pneu que muitas vezes acaba sendo usado, que é o pneu slick, cortado, quase com um pneu de chuva. Que é quase uma ideia de um pneu híbrido de rally. Porque daí, quando você tá molhado, ele te salva, e quando tá seco, você consegue acelerar. Então, o Nürburgring tem muitos truques que fazem aquela corrida única. Eu sempre falo, Le Mans e Daytona tem o glamour da história. Le Mans, principalmente, enfim, é a maior corrida da história, e blá, 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 e blá. Mas corrida hardcore mesmo é Nürburgring. O cara que gosta de corrida é Nürburgring. É imbatível. Nürburgring. Eu falo para todo mundo, você tem uma chance de assistir uma corrida na tua vida, vá para Nürburgring. Porque o contato do público com os carros, 6 carros no mesmo box, tá? 6 carros de qualquer categoria. Então tem um GT3 de fábrica, tem um Cadete, um Opel Corsa, uma M3 velha, tudo no mesmo box. Então, o apaixonado por corrida realmente vive uma experiência única. Farfus, aquela você falou que são 2 curvas de segunda marcha, aquela que é famosa, acho que é carrossel, não é o carrossel? Carrossel. É de segunda? Carrossel. Terceira. Putz. Terceira? Depende. Pô, vocês fazem aquilo em terceira, cara? Aí terceira. Depende do pneu, enfim. Mas na volta mais tempo ele é de terceira. Vamos fazer agora um merchandising para a BMW. Qual o carro de rua da BMW? De rua. Qual o carro da BMW mais tesão que você já guiou, Fábio? De rua ou de corrida? De corrida não, de rua. Pode ser até um super carro e tal, mas um carro que alguém pode pegar aí. Bom, da minha lista, assim, indo mais para trás, o 2002 Turbo, que poucos talvez devem saber, o BMW 2002 Turbo,
que poucos sabem também, foi o primeiro carro de rua de produção turbo que existiu, tá? E é um carro ele tem acho que pouco mais de 200 cavalos, mas ele tem um lag enorme. Então você acelera, é tipo aquele carro não sei como descrever. É aquele carro que você acelera, ele tem um buraco enorme, daqui a pouco o turbo enche, faz pop e acelera. Então ele é um carro e muito bacana de guiar. Não tem nada de especial, mas essa característica de ser o primeiro carro turbo em produção em série e ter esse lag gigante na turbina faz dele muito de um carro super especial. Outro carro que eu adoro e que mais cedo ou mais tarde eu vou ter na minha garagem, eu adoro carro velho, tem alguns, enfim, a M3 CSL, a E46, tá? Que é um carro aí do 2004, 2005, foram feitas poucas unidades, com motor 6 cilindros, aspirado ainda. Para mim é um carro único, o ronco do motor metálico, eu acho que ele é o verdadeiro M3. Quando você fala no M3, eu acho que ele é o verdadeiro M3. E vindo mais agora para os modelos mais recentes, aí depende do utilizo de cada um, né? Enfim, é muito difícil, mas eu gosto muito da M2 pela característica do carro, ser um carro pequenininho, na mão, arisco, ter um pouco mais ou menos aquela ideia do kart e do carro arisco, guiar no autódromo o carro, ele é incrível, não é um carro muito fácil de guiar, pela sua característica, pelo seu interesse pequeno, mas é um carro que se diverte. E, enfim, e querendo ser um pouco mais, vamos dizer, abusado, eu falo da M5, porque eu acho que é o carro que acaba abrangendo o maior espectro de clientes. Você tem um carro 4x4, um carro espaçoso, tem um canhão embaixo do capô, a possibilidade de ter o carro 4x2 para quando você quiser se divertir e fazer graça. Então, eu acho que ele é o carro mais completo de toda a linha. O Farfus, no DTM, tem muita gente que perguntou do DTM, que é muito legal, não só no DTM, mas na própria rivalidade das montadoras, né? A Alemanha, Japão, existem alguns países que têm muitas montadoras, então existe essa competição tanto por mercado como em competição mesmo de corrida. Comparando ao futebol, o que a gente está acostumado com o Grenal, você que é do Paraná, Atletiba e tal, qual é a maior rivalidade entre as montadoras alemãs? Eu acho que BMW e Mercedes, talvez. Os alemães, e depois de todos esses anos com a BMW, eu aprendi a entender melhor o alemão e respeitar muito o alemão, porque ele tem uma ética muito grande. Então, você vê as empresas, a forma que eles trabalham, enfim, a forma que eles se relacionam, tanto no esporte quanto fora do esporte, com uma ética muito grande. Isso eu aprendi muito. Que eu uso no meu dia a dia. Mas se eu talvez eu acho que a BMW e a Mercedes, porque tem aquele apaixonado que compra o sonho do cara é ter uma M3, então não interessa que M3 que ele compra, 92, 93, 94, o cara compra M3, dá aquela tunada no carro e o cara vai pro encontro com aquela M3 rebaixada, toda metida, e tem o cara com a Mercedes que faz a mesma coisa com a Mercedes, e então acho que são os dois públicos mais parecidos, tá? Tem a Porsche, que tem o seu público mais diferente, enfim, ela é o mesmo segmento, mas não é bem o mesmo segmento, e a Audi, ela se encaixa num padrão diferente, porque ela não tem, de uma certa maneira, toda aquele apelo com o público antigo, com o carro tão esportivo. A Audi agora tem modelos incríveis, como todas as montadoras, mas eu acho que o carro raiz mesmo do apaixonado, do tunado, é o M3. É o carro realmente raiz, como talvez, de uma certa maneira, o Golf na Volkswagen, aqui para os alemães, também é um carro icônico. Então, eu acho que a BMW e a Mercedes são os dois que mais acabam, enfim, batendo de frente. Farfus, muita gente escreveu aqui de Macau, sua vitória em Macau. Eu queria que você falasse dessa prova. Você já falou de Nürburgring, Macau também é um lugar meio épico. Fala de Macau pra gente. Macau,
eu acho que tem talvez aí alguns autódromos no mundo que marcam a carreira do piloto, que marcam a trajetória, e quando você anda no autódromo, você nota que eles pertencem a um outro nível em relação aos autódromos que você encontra mundo afora. E aí você pode falar Nürburgring, Nordschleife, você fala de Bathurst, na Austrália, por uma certa maneira de Le Mans, e você fala de Macau. Aí tem Spa, Suzuka, mas são autódromos de uma certa maneira diferentes, tá, do que você encontra. Macau é um autódromo, uma pista de rua, para quem não sabe, você acaba dando quase a volta na ilha inteira de Macau, extremamente desafiador, porque você tem a curva, uma das curvas mais rápidas do mundo, que é a famosa Mandarim, e a curva mais lenta, que é o Hairpin Melco. Então você tem uma curva que você faz nos carros de GTs a quase 260 por hora, e você tem, do outro lado da pista, uma curva que você faz de primeira marcha a 30. Então isso é um desafio muito grande, tanto para os pilotos, para as montadoras, para os engenheiros, para você conseguir achar um equilíbrio que case bem nesse autódromo. Eu, talvez poucos sabem, fui, depois não sei mais se isso se repetiu, mas eu fui para Macau em 2005 pela primeira vez, e venci pela primeira vez. A primeira vez que fui para Macau, eu venci a corrida. E foi um troço único. Quando eu fui para Macau, que eu venci, foi a primeira vez que eu fui para Macau, eu venci a prova. Na época ainda Alfa Romeo. Quando eu fui na coletiva de imprensa, depois da prova, um jornalista falou assim, você sabe o que significa a tua vitória de hoje? Eu falei, não. Ele falou assim, até hoje só teve outro cara que venceu Macau na primeira tentativa. Eu falei, quem foi? O cara falou, foi Ayrton Senna. E eu não sabia. E isso foi um troço que me marcou muito, essa experiência de chegar num autódromo, numa pista tão desafiadora como Macau, e vencer. E depois eu tive a sorte de todos os carros que eu corri em Macau, eu venci. E a minha última vitória ainda foi a mais incrível de todas, uma das mais incríveis da minha carreira, foi em 2018, a Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo de GTs, que é uma prova seca, uma prova única, onde as montadoras acabam escolhendo seus melhores pilotos de GTs e mandam para Macau para fazer essa prova. E eu com a BMW sempre tive muito sucesso em Macau, eles me mandaram e eu venci essa prova em 2018 com a equipe Schnitzer, que é uma equipe super tradicional no automobilismo, e era a última corrida do Charlie Lam. O Charlie foi um team manager que basicamente não criou, mas o cara que levou a Schnitzer nos últimos 30 anos. Se você for hoje no Museu da BMW e ver os carros de corrida que estão no Museu da BMW, foram comandados pelo Charlie Lam. Você está me ouvindo? Está cortando agora. Não, quando você falou do museu, picotou e agora voltou. Tá aí. Tá aí. Alô? Agora tá dando uma picotadinha. Alô? Farfus. Acho que agora voltou. Pelo menos o Agora áudio voltou. voltou, a imagem está congelada. Voltou? Vamos ver se voltou. Tá me vendo? Ah, voltou. Tô. Voltou. Bom, então, voltando ao assunto. Eu voltei para Macau em 2018, como eu estava falando. Se você for hoje no Museu da BMW, você vai ver que 90% dos carros de corrida que marcaram a história na BMW foram carros operados pela equipe Schnitzer e pelo Charlie Lam, que era o team manager da equipe Schnitzer. E em 2018, o Charlie foi um cara, para mim, o meu pai aqui na Europa. Foi um cara que realmente tinha uma relação como se fosse da família, enfim, com os filhos e tudo. E em 2018, ele decidiu aposentar. Ele já estava
com quase 70 anos, ele decidiu aposentar a sua carreira de team manager. E Macau foi a última prova que o Charlie fez comandando a Schnitzer. E eu venci a prova junto com ele. E a primeira vitória que eu tive na BMW foi com o Charlie, em Curitiba, em 2007, no WTCC. E a última vitória que o Charlie teve na BMW foi em 2018, comigo em Macau. E depois, infelizmente, alguns meses depois, ele acabou falecendo, assim, sem pré-aviso, sem nada, de uma forma muito rápida e muito triste para todos. Então, foi um fim de semana único, muito especial, que eu acho que acontece na carreira dos pilotos pouquíssimas vezes. Eu fui abençoado já algumas vezes com esses fins de semana especiais, e esse com o Charlie foi, sem dúvida nenhuma, muito importante. E no mesmo fim de semana eu anunciei que estava saindo do DTM. Então, em 2018, na quinta-feira de Macau, eu já tinha combinado com a BMW, a gente fez o anúncio que eu estaria deixando o DTM no fim da temporada de 2018. Venci a corrida no domingo com o Charlie, me tornei campeão mundial de GTs. Em janeiro, fui fazer as 24 horas de Daytona, e na quarta-feira das 24 horas de Daytona, o Charlie faleceu, e eu no domingo venci a prova de Daytona. Então foi um período extremamente abençoado. O Farfus, 3 perguntas finais, como eu disse, dá para fazer umas 30. Primeiro, voltando àquele momento seu de decisão ali, que você entendeu que a Fórmula 1 tinha que pagar, que tinha não sei o que, você falou, pô, pintou a Alfa. Foi uma coisa... Você era muito novo, você tinha o quê? 21? 20. Pô, é um moleque, né? Então, assim, você lidou bem nisso? Tipo, cara, quer saber, cara? Chegou uma proposta, é profissional, vou competir num campeonato legal. Pô, beleza. Que nem o de Graça falou, nasci para competir, nasci para correr. Fórmula 1 se desse legal, mas também não vou aqui vender minha alma para tentar chegar. Foi bem resolvido ou levou um tempinho? Foi um processo que levou um tempinho para você vestir a camisa com paz de espírito, se é que você me entendeu? Então, foi muito difícil, porque eu fui muito criticado. Na época não tinha também a internet, as notícias corriam de uma forma muito diferente de hoje em dia. Então, e eu era um daqueles pilotos brasileiros que estava pronto para a Fórmula 1. Enfim, eu era visto pela mídia, enfim, pelos meus companheiros de trabalho, como o Farfus vai para a Fórmula 1. E eu, de uma hora para outra, escolhi um caminho que ninguém cogitava. E nem eu mesmo, honestamente. Então, eu entrei um pouco na empolgação, porque eu fui correr de Alfa Romeo e eu ganhei. Eu tinha meu salário, pequeno, mas eu tinha meu salário. Então, para mim, com 20 anos, foi um troço único na minha carreira. E logo depois dos primeiros meses que eu fiz na Alfa Romeo, para mim foi um choque muito grande. Depois caiu a ficha. E eu me lembro um dia, cheguei com meu pai e falei, pai, porra, me ferrei a vida inteira para me tornar alguém, e olha, eu caí, eu tô correndo de Alfa Romeo, um carro tração dianteira com 280 cavalos. O meu companheiro de equipe é um tal de Tarquini, o outro é um tal de Giovanardi, o cara, um tem 40 e poucos, o outro tem quase 50. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu falei, porra, me lasquei a vida inteira para morrer aqui. E daí o meu pai falou, o mundo dá voltas, enfim, meu pai também foi um choque, meu pai também imaginava que eu ia chegar na Fórmula 1 como todo mundo e como eu mesmo. E isso foi um choque muito grande. Então, teve um período na minha primeira temporada na Alfa Romeo que eu não vou te falar que eu ia trabalhar de mal, sem vontade, mas aquilo me machucava toda vez que eu ia para o autódromo. E daí eu entrava na internet e escutava, o fulano fez um teste de Fórmula 1, o Beltrano foi para a Indy, e eram caras que corriam comigo, talvez com mais ou menos sucesso que eu, estavam lá. E eu falava, olha, eu fui cair, caraca, que droga, pô, fui burro. Enfim, o tempo é uma lição, te dá uma lição incrível. E hoje eu olho para trás e falo assim, graças ao bom Deus que eu escolhi esse caminho, porque as portas se abriram e muitas coisas aconteceram. Mas foi difícil, não foi uma coisa fácil, porque eu fui muito criticado, tanto
de uma certa maneira pela mídia, mas também pelos meus companheiros de profissão. Quem me encontrava falava assim, Augusto, com 20 anos, até mesmo, isso é um negócio incrível, bacana, o dono, o chefe na Alfa Romeo na época, era um cara chamado Mauro Sips. Um cara de um sucesso incrível, uma mente brilhante. E hoje ele é um grande amigo meu, tanto é que sábado eu vou jantar com ele, tá? Aqui em Mônaco a gente tem uns negócios juntos. E no dia que eu fui assinar o contrato com ele, ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza do que você está fazendo? Daí eu falei, tenho. Daí ele falou, você tem certeza que você quer assinar o que você está assinando? Eu falei, sim. Daí ele falou, eu com 20 anos, se fosse você, com o teu talento, com a tua velocidade, nunca vinha correr com meus carros. Eu falei, mas Mauro, é que eu não tenho muito para onde ir. Eu falei, eu corro com você, Daí ele falou, eu tô feliz, porque eu tô pegando um cara rápido e barato. Para mim tá ótimo, mas eu tenho que ser honesto que com o teu talento, com a tua velocidade, eu tentaria outra coisa. Eu falei, não, Mauro, mas eu não tenho outra coisa, eu preciso assinar isso daqui. E assinei, e daí acabei enfim, dei a minha carreira, e ele que abriu minhas portas, e hoje nós somos grandes amigos, e o respeito é muito grande. Que momento a coisa ficou legal? Assim, quando você define que foi tipo, como se fosse uma empresa, o break-even da sua empresa Farfus como um piloto, que aí, pô, aí é um contrato legal, com uma graninha, e que você passou a olhar e falar, cacete, eu acertei. Eu acho que foi no fim do meu segundo ano com a Alfa Romeo. Porque daí foi naquele momento que eu comecei a ver que aqueles companheiros meus, rivais, começaram a morrer na praia. Então eu comecei a ver que falei, pô, aquele fulano lá que foi para Minardi, ou foi para Aero, sei lá, o cara agora não corre mais de nada. E eu consegui comprar uma casa para mim, um apartamentinho na Itália, no meu segundo ano que é o Alfa Romeo. Pô, com 22 anos, quase 22 anos, eu comprei um apartamentinho. Tudo bem, pequeno, tudo, mas com minha grana. Aí eu falei, opa, esse negócio aqui não é tão assim. No meu terceiro ano com a Alfa Romeo, quando realmente chegou o contrato da BMW, e daí sim, eu entrei numa empresa gigante, sentei na minha primeira reunião com o Mário Tyson, naquela BMW enorme, aí que o troço, e eu vi um futuro acontecendo, aí eu falei, eu acho que eu mandei bem, e dali em diante eu acho que cada dia que passa, agora já se passaram, graças a Deus, muitos anos, mas o meu orgulho e a gratificação de uma escolha difícil que eu fiz me deixava cada vez mais forte. Eu fiquei curioso com esse episódio, a sua ida à BMW, Mário Tyson, pô, prédião, pô, caramba. Esse símbolo, o símbolo da BMW é um negócio de maluco. Você olha esse negócio e fala, caramba, é tipo, sei lá, é o sinal do Batman no céu, entendeu? Então, assim, como foi você chegar lá e, pô, ligar pro teu pai, com que, porra, cacete, chegamos lá, entendeu? Como foi esse dia? Foi assim, eu tava, olha como a história é incrível. No México, fui de WTC, na época do WTC com a Alfa Romeo, fiz a primeira bateria no México, cheguei em segundo, e a segunda bateria eu ganhei, ou vice-versa. Sei lá, não sei se eu ganhei a primeira, ganhei a primeira e cheguei em segunda a segunda. Acaba a corrida, vou no banheiro, fazer xixi, tava fazendo xixi, chega do lado o Charlie Lam, o famoso Charlie da gente. E ele olha para mim e fala, parabéns, Augusto, fim de semana incrível. Eu falei, pois é, Charlie, incrível. Eu falei, você não precisa de nenhum motorista lá na BMW para dirigir o caminhão? Eu falei, brincando para ele. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tô sem contrato pro ano que vem, para mim seria um sonho. Até falei, dirigir o caminhão, falei, brincando para ele. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Daí ele falou, me dá teu telefone. Aí dei meu telefone. Passado-se um mês e meio, me liga um diretor da BMW, da Motorsport da Alemanha, se apresentando, e falou assim, a gente gostaria que você viesse para Munique ter uma reunião com o Mário Tyson. E o Mário Tyson, na época, era um cara que eu via na TV, no pit lane da Fórmula 1, falando com o Bernie Eccleston. Sim, com bigode, o bigode. Isso. Falei, nossa, e agora? Como que eu faço? Falei, Falei, e com meu pai, e eu não tinha manager. Uma coisa que eu fiz na minha carreira, eu muito cedo, eu dispensei todos os managers. E assim, tenho um respeito enorme por manager, enfim, não tô aqui para falar mal de nenhum dos managers.
Mas eu sofri muito durante a minha carreira com algumas pessoas que me ajudaram. Então eu decidi de muito cedo fazer tudo sozinho. Então eu prefiro fazer pouco, talvez não de uma forma perfeita, mas faço do meu jeito, faço sozinho. Então hoje em dia eu cuido do meu site, junto com a minha esposa, do meu site, da conta bancária, do capacete, do carro de rua, tudo sozinho. Do meu contrato, tudo sozinho. E na época era igual. Começando, logicamente, mas eu fazia tudo sozinho. Então, peraí. Então era um face-to-face você e o Mário Tyson. Aí, só que eu falei, como que eu faço? Eu falei, e com meu pai, eu tenho vergonha de chegar lá com o Tyson. O papai. Aí tem um amigo, um caro amigo meu, que na época ele era presidente de um banco, de um grande banco. Aí ele pega e põe para carregar o fone de ouvido que estava ganhando bateria. Uhum. Ligo para ele e falo, eu tenho um negócio, você vai comigo na reunião da BMW? Porque pelo menos eu levo alguém relativamente importante. Sim. Pelo menos eu não sabia nem como sentar na mesa direito, entendeu? Claro. O cara pelo menos bota um terno bonito, né? Isso. E o cara, ele era presidente de um banco grande, na Itália, mas ele era um cara importante. Falou, vou, porque o cara gostava de corrida. O cara falou, vou, lógico que vou, Augusto. E fui eu, e o nome dele é Mauro, lá pro Tai. Cheguei lá, o Tai falou, quem que é esse cara? Eu falei, ele é um amigo meu. Eu falei, Mário, é um cara que me ajuda um pouco. E eu trouxe ele um pouco. Nem sabia como apresentar, porque o cara não era nada, na verdade. Aí o Mauro tira o cartão de visita dele, dá pro Tyson. E quando o Tyson viu o cartão do cara, CEO, não vou falar o nome do banco aqui, mas de um banco super importante, o Tyson falou, opa, é um cara do meu nível, pelo menos. Sim. E daí, enfim, e a BMW foi muito gentil, muito correta. Então, na verdade, não teve... Na verdade, se a BMW tivesse dado um papel em branco para eu assinar, eu tinha assinado, né? Eu fui falar com o Mário Tyson, falei, eu vou lá, se o cara tirar um papel da minha pessoa, você assina, eu teria assinado qualquer coisa. E os caras foram extremamente corretos, profissionais, me trataram. Eu teria até ido sozinho, mas aquilo me deu um pouco de confiança. E toda vez no começo que eu via o Mário, eu falava, nossa, o Mário, né? O Mário Tyson e tal. E o Mário, ele tinha uma característica que depois dos anos eu me tornei muito amigo dele. Eu dormia na casa do Mário. Então eu ia para Munique, eu dormia na casa do Mário e no dia seguinte ia para a BMW. Então eu jantava com o Mário, com a esposa dele, com a Liri, com os filhos, numa maior mesa de gente fina, a gente dava uma risada. No dia seguinte eu ia para a BMW, encontrava o Mário no escritório, ele olhava e falava, bom dia. Era outro cara. E é bem do alemão. Então, em casa nós somos amigos, aqui é o trabalho. Então, muita gente fala, mas Mário, ontem a gente tomou uma garrafa de vinho junto, deu risada, cara. Eu falo, aqui é BMW. Aqui eu sou teu chefe. Lá em casa nós somos amigos e a gente bate papo. Aqui eu mando, você obedece. Então, eu tive uma relação fantástica. Até hoje com o Mário a gente fala, se encontra. Então, a minha primeira visita com a BMW foi tensa, viu? Foi emocionante. Farfus, essa resposta, me desculpa, me abriu uma pergunta que eu acho muito interessante, assim, e eu espero que todo mundo que esteja vendo a gente não ache que eu estou fazendo uma pergunta depreciativa ao brasileiro, mas é que o universo europeu, o universo americano são universos diferentes. Você já trabalhou com italiano, você trabalhou com alemão, já trabalhou com coreano, eu não sei... E assim, a gente está falando de um nível de excelência muito alto. Eu queria que você tentasse compartilhar para quem vê o que você pegou, e aí eu não estou falando como piloto, como empresário, como pai de família, valores, assim, isso que você falou do Tyson, eu achei interessante essa resposta de dividir cada um no seu quadrado e tal. Tenta dar um panorama disso, do coreano, do alemão, como é que é o modus operandi desses caras e o que você aprendeu? Foi rápido? Você deu umas escorregadas na banana, assim, nessa coisa de comportamento? Dei várias. O brasileiro é um cara incrível porque literalmente se vira nos 30. Tá? Então isso eu tenho que tirar o chapéu, porque o brasileiro não se aperta nunca. Vai. E até mesmo no carro de corrida, estou dando exemplo. O brasileiro realmente pega o negócio, não se aperta. Mas isso também traz outros lados negativos que a gente nasce com isso. Aquele jeitinho brasileiro, depois dá um jeito.
talvez, vou parar o carro aqui porque, mas é só um minutinho. Vou furar a fila aqui, porque, mas, pô, é só... O alemão não tem, sabe? O alemão, ele é aquele cara que pode, não pode, não pode. Então, o exemplo que eu gosto de dar é nas autobahns, nas autoestradas. Não tem limite, a galera anda a 250 por hora. Tem uma placa de 100, o cara freia. Não é que o cara entra no limite de 100 e vai reduzindo a velocidade. No limite de 100, o cara freia e vai a 100. Às vezes tem uns trechos na estrada que são incríveis. Tem 500 metros de limite 100. Então você vem de, 10 km sem limite. 500 metros de limite 100 e volta para o trecho sem limite. Não é que o cara fala, toca o pau. O cara vem, freia e vai. Então, o alemão tem essa estrutura, essa forma de viver incrível, que eu aprendi a respeitar. O alemão é aquele cara que fala assim, segunda-feira eu vou te mandar um e-mail. Segunda-feira ele te manda e-mail. Talvez no e-mail esteja escrito, não tenho a resposta, me dá mais 10 dias. Mas não é aquele cara que, não te respondi porque eu não sabia o que escrever. Então, isso me formou como piloto, como ser humano, como pai de família, uma pessoa melhor. Então, eu acho que essa mistura que eu consegui ter nos meus últimos anos, essa experiência entre o jeito brasileiro que não se aperta nunca, que às vezes falta para o alemão. Às vezes eu falo, gente, Não, Augusto. Nós temos que ligar para o cara A vai ligar para o cara B, e o cara B vai ligar para o cara... Mas o cara B está de férias. Então a gente espera. Fala, mas liga para o cara C direto, bypass. Não, Augusto. Então isso eu acabei aprendendo e entendendo a filosofia. Dentro da BMW Motorsport, por exemplo, eles trabalham por hora, tá? Então, basicamente, se o cara quisesse trabalhar 12 horas na segunda-feira, 12 horas na terça-feira, 12 horas na quarta-feira e matar quinta e sexta de serviço, porque ele já completou as suas horas, ele poderia, mas ninguém faz. Entendeu? Os caras respeitam. A reunião é às 9 da manhã, 9 horas da manhã a reunião começa. Entendeu? Então, isso o brasileiro tem um pouquinho mais de flexibilidade. Os italianos também. Então, a minha experiência na Alfa Romeo, o primeiro carro que eu tive na BMW, eu tinha carro de fábrica da Alfa Romeo. Eu ia na fábrica da Alfa Romeo, eles me abriam uma caixa com 100 chaves dentro dessa caixa e tinha escrito assim, 156, 147, 166. Eu falei assim, que carro que você quer? Eu falava assim, eu vou pegar essa 166. Aí eu pegava uma chave, descia num estacionamento gigante e tinha esses centenas de carros, eu achava o carro, subia no carro e ia embora. Às vezes o carro estava funcionando, às vezes o carro estava sem bateria, era meio que um pool de carros, na época não tão bem organizado. Quando eu fui para a BMW, eu esperava, eu vinha acostumado ao Alfa Romeo num ambiente assim, achava que na BMW tinha a mesma coisa. Quando eu cheguei na BMW, o carro você pega, o cara limpa o carro, o cara verifica, você devolve o carro, o cara vê se tem risco, vê se não tem. Então, você acaba... Foi a primeira coisa que eu falei, aqui é diferente. As reuniões, a estrutura, então isso me fez... Aqui em casa também, eu trato as pessoas... Não que o brasileiro não respeita, mas o alemão tem muito aquele negócio frio do fato. Independente, você está certo ou eu estou certo. O fato, o que é o fato? O fato é que eu bati o carro em você. Independente, você me fechou, você freou, mas eu que bati em você. Então a gente começa a discussão do ponto que eu bati em você. Então eles tentam trabalhar de uma maneira muito mais racional do que emotiva. Talvez por isso que a Alemanha seja um país com uma economia tão forte. Deu esse negócio do coronavírus agora, a Alemanha é o país que menos sofreu. A quarentena lá é quarentena. Não é quarentena, mas poxa, eu só fui ver minha avó, só fui. Quarentena é quarentena. A BMW literalmente fechou. O projeto, os carros novos que a gente está fazendo, a nova M4 que está saindo, foi atrasado o projeto porque tinha que fechar a empresa foi fechada. Então isso me ensinou muito, eu acho que por isso que a Alemanha talvez seja uma das nações mais sólidas que tem hoje em dia. Farfus, Zanardi. Queria te perguntar do Zanardi. Se você não tiver nenhuma história, não precisa, mas eu já conversei com muita gente da época da Indy
que descreve o acidente dele, o drama que foi. O Christian Fittipaldi, que viu muita morte na pista, diz que a memória mais terrível que ele tem, porque ele viu sangue, ele viu de dentro do carro dele. E se não me engano, vocês trombaram algumas vezes na pista, no pós-acidente. E aí o Zanardi hoje virou um cara muito inspirador por tudo que ele fez, atleta paralímpico e tudo mais. Você pegou essa volta dele às pistas, de correr de carro adaptado, não pegou? Porque na minha memória eu acho que sim. Como é que foi? Sim, o Alex, o primeiro episódio que eu tive com ele, meu primeiro ano de Alfa Romeo, ele estava fazendo algumas provas do ETCR pela BMW. Olha o que eu fiz. A primeira prova que o cara faz em Imola, porque ele é ali da região de Imola, ele é Vipada, vai ali perto. Ele com o carro dele adaptado, enfim, o carro que ele corria naquela época era um carro um pouco mais leve, ele tinha algumas ajudas do campeonato para ser um pouco mais competitivo. Ele ia conseguir fazer o primeiro pódio da carreira dele depois do acidente em Imola, na Itália. O que eu faço? Na última volta, eu jovem, otimista, né, mergulho, dou uma entrada na água mineral, na curva de Imola, na última volta, mas que nem kamikaze. Pum! Dou nele, ele sai e eu chego ao pódio. Na última volta. Eu tive que sair do autódromo com o pessoal me xingando, querendo me bater. Ele fez uma matéria na Auto Sprint, que na época era uma revista super famosa aqui. Claro, claro. Até hoje, né? De 2 páginas, me descascando. Pô, eu não sabia disso, eu não perguntei por isso, cara. 2004. E depois, enfim, o Alex é um cara fenomenal. Fenomenal, em todos os aspectos. E hoje nós somos grandes amigos, porque daí eu fui para a BMW, enfim, isso foi 2004, então o tempo passa, as coisas mudam. E no meu primeiro treino com a BMW, eu encontro o Alex, de manicure, e a gente vai jantar, e eu com uma mesa com os outros BMW, o Alex estava lá. Aí o Alex chega na mesa e fala assim, daí pessoal, o quarto de vocês está calor? E tava calor porque o aquecimento estava ligado, tinha alguma coisa no hotel que os quartos estavam uma sauna. Daí ele falou, com o meu joelho, com uma Allen de 6 milímetros, eu desmontei a janela. O meu joelho... Daí ele falou, porque o meu joelho às vezes dá uma travada, então eu sempre ando com uma 6 milímetros aqui. E daí ele tirou a 6 milímetros e falou assim, alguém quer? Deixa eu arrumar meu joelho aqui. E o Alex foi um cara ele tem um senso de humor incrível. Você pega o Alex, dá o microfone para ele e fala, Alex, fala. Ele te conta a história por 3 horas. Então, depois de muito tempo, eu tive a coragem de perguntar para ele do acidente. O que ele lembra do acidente. E ele me contou o que aconteceu, como que ele viu o acidente. Ele lembra? Então, um dia eu falei, Alex, eu preciso te perguntar, cara, porque é um troço que chocante. Ele falou, então, Augusto, eu lembro que eu saí do box, eu lembro que o carro saiu de traseira e daí eu não lembro mais nada. E ele falou assim, a Indy, eu nem sabia, mas a Indy, como todos os médicos do mundo, eles usam um protocolo em caso de acidentes que eles socorrem o cara que tem mais chances de sobreviver. Isso eu não sabia. Ele falou, a minha sorte, eu só sobrevivi porque o Tagliani, que é o cara que me bateu, ele não aconteceu nada. Exato. Então, ele falou, então, porque se o Tagliani tivesse quebrado o dedo, os caras tinham ido salvar o Tagliani e tinham deixado morrer do carro. Então, como não aconteceu nada com o Tagliani, eles foram me acudir. E segundo os protocolos da Indy, eu estava abaixo de todos. Então, eu era um cara basicamente morto. Eu não tinha nenhum dos pontos da lista deles, eu estava certo. Então, ele falou, eu sobrevivi. Agora não me lembro mais os detalhes, mesmo assim, eu sobrevivi, acho que 1 ou 2 horas com, sei lá, 1 litro de sangue no corpo. Tive, sei lá, 6, 7 paradas cardíacas. Foi um troço, assim, terrível. E daí eu fui para o hospital de Berlim, fiquei em coma. E como induzido, não sei o que lá. E, aparentemente, o Alex... Eu tô passando o que o Alex me passou. Talvez se tiver algum médico, alguém escutando, se alguma besteira, me perdoe. Eu estou recontando uma história que o Alex me contou. Ele falou,
Augusto, quando uma pessoa sofre um trauma grande, que nem eu sofri, dizem que o ponto fundamental é quando você acorda a pessoa e você passa a mensagem para ela do que aconteceu. Os médicos falam que, dependendo como ela acorda, tem um impacto psicológico gigante em como a pessoa vai reagir ao trauma que ela sofreu. Um escreveu aqui, 7 paradas cardíacas, viu? E quando tinha que acordar, falaram assim, quem que vai acordar o Alex? Aí o médico não. Aí tinha o Dr. Costa. O Dr. Costa é aquele médico meu doido do MotoGP, que cuida dos pilotos de MotoGP. Que é um cara que está acostumado a lidar com trauma e é um amigo próximo do Alex. E ele estava lá no hospital. Então vamos pedir para o Dr. Costa acordar o Alex. Não, o Dr. Costa não. Vamos pedir para a Daniela. A Daniela é a mulher do Alex, que é uma pessoa única, incrível. E a Daniela decide que ela vai ser a pessoa que vai estar presente quando o Alex acorda. Aí o Alex fala, aí eu me lembro, Augusto, que daqui a pouco eu comecei a ficar meio grogue, aí daqui a pouco eu abro o olho, vejo a Daniela, e a Daniela fala assim, Alex, você tá no hospital, você bateu, você perdeu as 2 pernas, mas o Dr. Costa já tá aqui, falou que dá pra pôr prótese, que tá tudo bem, que não vai acontecer. Ele fala, calma, o que aconteceu? Não, Alex, você perdeu as 2 pernas, mas o Dr. Costa já falou que as próteses... Ele fala, eu perdi as 2 pernas, ele grita. Daí os médicos foram prontos para pôr a medicação novamente para ele dormir. Aí ele fala, eu vou morrer? Pergunta para a Daniela. A Daniela fala, não, você não corre mais risco de vida. Ele fala, você tem certeza que eu não vou morrer mesmo, Daniela? Ela fala, não, Alex. Então me deixa dormir, que quando eu acordar eu vejo que eu faço as minhas pernas. Porra, cara. E ele voltou a dormir, e daí ele falou, e eu acordei e toquei o pau, ele falou. E a minha vida começou... E ele é um cara que tem uma história que ele conta que é única. Então ele fala assim, aí quando eu abri o olho, eu tinha 3 quadros na frente da minha cama, eu falei assim, o que é o quadro do Tony tá aqui na parede? E não era o quadro do Tony. E daí, tira o quadro do Tony também, porque eu não quero ver o Tony aqui no hospital, eu quero dormir. Tony Canan. Se eu não me engano, acho que é o Tony que ele fala. Eles eram companheiros. Então, tá vendo? Viu? Ele fala, tem o quadro do Tony, tira o quadro do Tony, que eu não quero ver o Tony, deixa eu dormir, quando eu acordar eu resolvo o problema. E daí ele voltou a dormir, ele acordou e a vida dele começou dessa forma fantástica que é, e tive a chance de fazer várias provas, enfim, de viver com o Alex durante 6 anos de uma forma muito próxima. Então, toda vez que a gente se vê, a gente sempre senta, bate papo, ele é um cara incrível. Pô, cara, esse relato eu quase chorei, cara, de verdade, porque isso que você falou, não, porque a gente acha que tem dificuldade na vida, quando você vê um cara que tem um amor pela vida, depois eu vou ver como eu vou fazer sem as pernas. Então, assim, porra, é incrível, que puta história, cara. Pra fechar, eu sei que agora vamos pra fechar, essa história é inspiradora, mas vamos fechar Alto Astral. Você uma vez fez uma coluna do Motorsport falando como é Mônaco com a corrida e sem a corrida. E se não me engano, você falou que um 007, o Roger Moore, foi seu vizinho. Foi. O que eu quero te perguntar assim, Mônaco mora ator, modelo, é Djokovic, é Farfus, é Massa, todo mundo mora aí. Tenta descrever pra gente como é isso. Não precisa contar nenhuma história tipo After Party em São Petersburgo do Kimi Raikkonen, mas assim, alguma história de você vai jantar, olha para um lado, tá lá um 007. Aí você olha para o outro, tá a Bond Girl. Aí tá não sei o quê. Como que é isso, Farfus? Pra gente fechar. Cara, assim, Mônaco é um lugar meio... Assim, no fundo, Mônaco é uma cidade como qualquer outra, tá? Então, toda vez que eu fico... moro em Mônaco. Na verdade, Mônaco é uma cidade como qualquer outra, as pessoas são normais como qualquer outra. Na verdade, as pessoas vêm morar aqui por causa da tributação, aqui não tem imposto. Então, se você não trabalha em Mônaco, você não paga, você não é tributado em Mônaco. Por isso que os atletas, enfim, personagens e tal, acabam morando aqui por uma questão fiscal. É muito bom, o clima é muito bom. É uma capital no tamanho de uma cidadezinha do interior. Então, você tem os melhores restaurantes, todo o serviço que você encontra, sei lá, em São Paulo, basicamente, numa cidade com 5 km², que você faz basicamente tudo a pé. Então,
a minha filha, com 8 anos, ela vai sozinha para a escola de ônibus público. De manhã cedo ela acorda, vai aqui no ponto de ônibus, pega o ponto de ônibus público e vai sozinha para a escola. Então isso é uma coisa única. Talvez seja um dos poucos lugares do mundo que você pode ter tranquilidade de deixar a filha de 8 anos pegar um ônibus para ir para a escola. Então, fora toda essa parte, é uma cidade muito globalizada, então você tem pessoas do mundo, alunos, todos de países diferentes. Voltei? Tá me ouvindo? Voltou. E então, assim, é muito bacana por isso. Aqui o meu vizinho de porta é o Max Biaggi. Sabe Max Biaggi? Sim, moto. Ele é meu vizinho de porta, basicamente, entendeu? Então, tem vários, você acaba encontrando vários personagens na rua, mas hoje em dia, depois de tantos anos morando aqui, é engraçado, a gente ficou com esse negócio do corona quase 4 meses no Brasil. A gente voltou agora. Então, você sai na rua aqui, é engraçado porque é aqui a nossa casa. A gente conhece basicamente todo mundo que mora aqui. E todo mundo que mora aqui, indiretamente, se conhece. Então, a gente vai no restaurante, sempre tem alguém conhecido, ou para mim, ou para minha esposa, ou para minha filha, da escola. Então, acaba se tornando uma comunidade, uma grande comunidade de pessoas que se conhecem. E, logicamente, daí no meio sempre tem aquele milionário excêntrico, enfim, aquele cara meio doido, o atleta super famoso. E agora, por exemplo, de noite, hoje é quinta-feira, mas à meia-noite, se eu ficar na sacada aqui, você vê literalmente todos os melhores carros do mundo passando. Porque tem uma balada aqui do lado da minha casa, que é a balada mais famosa de Mônaco, mais tradicional. Chama Sas Café. E ali é o point. Então, na sexta-feira, sábado à noite, todos os caras solteiros ou até os casados que querem se mostrar vão ali com seu carrão e tal. Então, é bacana. E depois de muitos anos aqui, a gente acaba conhecendo, acaba sabendo. Aquele é festeiro, esse não é festeiro. Você acaba se relacionando com os mais próximos. Aqui o nosso grupo de amizade mais próximo, na verdade, tem o Felipe, aí tem o Bruno Senna, tem o Pastor Maldonado. Quem mais que tem de piloto aqui que a gente realmente convive, assim? O Mika Hakkinen, é super nosso amigo. A Vitória, a melhor amiga da Vitória é a filha do Mika. Então, mesmo? Vão na minha classe. Então a gente se encontrou ele, mas o Mika na escola. O Mika Hakkinen tem pinta de ser muito gente boa. A gente foi no casamento dele, cara, também tem 1000 histórias. Engraçado, uma vez a Vitória voltou pra casa e falou: pai, ela era pequena ainda. Ela falou que o pai dela é melhor que você. E eu falei que você é melhor que ela. Falei, ó, Vicky, ali o bicho pega, viu? Ela falou que o pai dela ganhou 2 vezes o Campeonato Mundial de Fórmula 1. O que você já ganhou, pai? Eu falei, Vicky, melhor não comparar, porque o negócio ali... Então o Mika é super bacana e a gente se vê sempre. Enfim, tem um grupo bem legal aqui de residentes. Cara, muito bom. Pô, Fábio, além de você ter uma trajetória que é o máximo, você é muito bom contador de histórias, que muita gente talvez não saiba. Porque contar história não é que nem contar piada. Pô, tem gente que sabe contar piada, tem gente que não sabe. História é a mesma coisa. Cara, eu queria te agradecer muito a atenção, te parabenizar por tudo que você fez. Obrigado. Mais pra frente a gente troca uma ideia, que tinha muita pergunta pública, a gente pode um dia fazer só uma entrevista com pergunta da galera, de DTM e tudo mais. Mas parabéns, cara, porque você teve muito sucesso construindo a seu caminho e acho que foi um caminho difícil, porque você não tinha muito modelo, né? Quando você foi para esse lado, você foi o cara ali, apanhando sozinho, acertando sozinho. Então, cara, parabéns, viu? Parabéns mesmo, obrigado pelo tempo. Obrigado, Felipe, obrigado pela oportunidade. Enfim, eu sou um cara meio ausente do Brasil, porque a minha carreira basicamente foi toda construída aqui fora, mas tenho muito orgulho de ser brasileiro. E carrego a bandeira com muito orgulho no meu peito, tenho orgulho de ser brasileiro mesmo. Fico triste quando vejo as coisas acontecendo aí no Brasil, enfim, todas as desgraças que acontecem, mas eu sou um cara orgulhoso da minha trajetória, orgulhoso da minha nação, e por mais que eu esteja muitos anos fora, fico muito feliz quando tenho a oportunidade de dividir as minhas histórias e conto com muita alegria a minha história, porque é única. Não, talvez não foi a história de maior sucesso no automobilismo, mas foi feita no meu estilo, com o meu suor, com o meu sacrifício. Não venho de família rica, não venho
Nunca fui um piloto na minha carreira que tive um apoio gigante, que fui sempre construir com meu próprio suor, então tenho muita alegria de dividir. Conte comigo, vamos fazer outras lives, era para durar 1 hora, durou 2. Ouvimos Augusto Farfus, piloto importantíssimo na história do Brasil. Eu digo que ele e João Paulo de Oliveira são aqueles pilotos talvez com maior história fora da Fórmula 1. Aqueles que mostram que há sim muita vida fora da Fórmula 1. Ok? Continuem sempre conosco com sugestões, críticas, perguntas. Construa esse espaço conosco, se inscrevendo, divulgando, opinando e deixando o joinha, o seu like, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.